Agradecemos mais uma vez, né, todos que têm estado conosco, né, a cada semana. Nós vamos tratar nessa semana o tema sobre recompensas da fidelidade. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos aqui pelas oportunidades que nos dá a cada momento. Guia-nos a estudar a Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o tema sobre recompensa e fidelidade envolve uma boa parte da Bíblia e no final, né, a recompensa é de algo, né, que você tomou a decisão de alcançar e conseguir alcançar. E envolve a fidelidade, como nós vamos ver aqui nos estudos desses temas que nós vamos tratar aqui. O verso nos diz em Mateus 25, 21, Jesus deu um exemplo que quando ele voltar, ele vai verificar cada um ser humano se alcançou uma meta. E essa meta é ser fiel. E Jesus vai dizer isso. Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Então, para Deus, para ser bom, tem que ser fiel. Não existe essa opção de ser bom sem ser fiel. Sendo fiel, você vai ser bom. Sendo infiel, nunca você será bom. E diz aqui, você foi fiel no pouco. Que pouco é? Nas condições que nós viemos, depois do pecado, nós somos no pouco. Nós vivemos pouco, nós somos submetidos a intempéries, né, da natureza, a problemas, né, naturais, né, doenças de nascença, problemas genéticos, né, predisposições para o mal, né, a natureza pecaminosa. Então, tudo isso é muito pouco, né? É uma realidade difícil. Mas Deus diz que nós podemos, mesmo assim, ser fiel no pouco. E se nós alcançarmos essa fidelidade no pouco, diz Jesus que vai nos colocar sobre o muito. O que é o muito? Vida eterna. Vida sem pecado. Um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Isso aí só algumas coisas que eu estou citando aqui. Venha participar da alegria do seu Senhor. Então Jesus estará feliz se nós formos fiéis. Agora no pouco. Não estaremos no muito se não formos fiéis no pouco. Porque Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel, no original a palavra pistos, fiel, no mínimo, também é fiel no muito. Então, preste atenção. Nós podemos estar numa vida difícil, numa vida aparentemente ruim, mesmo sendo cristãos, e a gente pensa, por que está acontecendo isso? Sabe por quê? Porque nós estamos sendo provados e testados. Cada um está passando por uma prova. Mesmo aquele que está em boas condições financeiras, ou esteja rico, né, ou tenha grandes habilidades, né, também está sendo provado. Todos estão sendo provados. E quem é fiel, no mínimo, ou seja, nessa vida, não importa em que situação você se encontra, também é fiel no muito. Quem é injusto, no mínimo, também é injusto no muito. Então, se nós não passarmos por essa prova que nós estamos vivendo agora, nessa fase da nossa vida, infelizmente, nós não venceremos. Aqui nos diz, 2 Timóteo 2, de 11 a 13, palavra fiel é esta, que se morremos com ele, ou seja, se morremos com Jesus, também com ele viveremos. Se for necessário morrer por Jesus, que morramos. Porque se morremos com ele, um dia também viveremos, pelo poder dele. Amém? Se sofrermos, também com ele reinaremos. Então, se estamos sofrendo, ou estamos sendo fiel a Jesus, um dia nós reinaremos com ele. Se o negarmos, aí vem a questão da fidelidade. Negar é o oposto de ser fiel. Se o negarmos, também ele nos negará. Então Jesus vai nos negar? Vai. Aquele que negar Jesus, ele vai negar também. Vai dizer, eu não conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se formos infiéis, Jesus permanece fiel. Fiel ao propósito dele. Fiel ao plano da redenção. Fiel ao sacrifício que ele fez por nós na cruz. Fiel a enviar o Espírito Santo para nós. Fiel ao dar a oportunidade para todos nós até o fim das nossas vidas. Ele continua sendo fiel.
porque ele não pode negar-se a si mesmo. A sua natureza é a verdade. Então, ele não vai negar a si próprio. Mas se você negar ele, ele vai negar você quando ele voltar. 1 João 1,9 nos dá um conselho muito importante. Se confessarmos os nossos pecados, é condicional. Nós temos que confessar todo dia. Eu todo dia confesso que eu sei que eu sou um pecador. Então, todo dia eu confesso. Ele é fiel e justo. Então, Jesus é fiel. Jesus é fiel. Ainda mais que justo. Para o quê? Para nos perdoar os pecados. Jesus é justo, meu Deus do céu. Para o quê? Para nos perdoar os nossos pecados. Ele garante que vai fazer isso. E nos purificar de toda injustiça. Ou seja, purificar é deixar puro algo que é impuro. Amém? Que Deus seja louvado. Provérbios 28:20 diz: o homem fiel será coberto de bênçãos. E se a gente for fiel aqui, não recebemos essas bênçãos, morrermos sem essas bênçãos. Essas bênçãos, Deus não prometeu bênçãos totais, nem completas aqui nesse mundo de pecado. A promessa de Deus, nós já vimos lá, é colocar a gente no muito. Vida eterna, como eu falei, né? Novo céu, nova terra. A gente pode receber alguma bênção aqui? Pode, mas Satanás vai atrapalhar essas bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer, então tem pessoas que buscam enriquecer e enriquecem. Pessoas que enriquecem. Eles entram, né, se associam a outros tipos de pessoas, né? Essas pessoas, né, faz eles prosperar, né, dá condições para eles avançarem, né? E eles enriquecem, mas aquele que se apressa a enriquecer não ficará impune. Dificilmente, uma hora você vai passar por algum problema e isso vai lhe atingir. Hebreus 2,17 diz: por isso convinha a Jesus, né, que em tudo Jesus fosse semelhante aos irmãos. Jesus foi semelhante para nós em tudo, nas dificuldades, nos problemas, para ser misericordioso para conosco. Ter misericórdia para mim e para você. Fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Então Jesus novamente aqui é o quê? Fiel. Como o quê? Como sacerdote. Ou como sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Naquilo que é de Deus. O que é de Deus? O que é de tudo pertence a Deus. Para expiar os pecados do povo. Então Jesus vem cumprir um propósito aqui como sumo sacerdote. É o quê? Expiar os nossos pecados, que a gente deve confessar diariamente. Salmo 37,16 diz: mas vale o pouco que tem o justo. Então, se a gente tem pouco, mas está de forma justa, forma honesta, vale mais para Deus e para a eternidade do que as riquezas de muitos ímpios. Essas riquezas dos ímpios vão passar. E um dia eles, por ser ímpios, não terão a eternidade. Não terão um novo céu, uma nova terra. Então, a recompensa por ser fiel, Hebreus 11, 6, 7 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, ou agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Se você tem dúvida que Deus existe, então a situação sua está muito difícil. O primeiro passo seu é crer que Deus existe, saber que ele existe. E que ele também não só existe, mas ele é o quê? Galardoador. O que é galardoador? É aquele que dá bênçãos, aquele que favorece, aquele que vai melhorar a sua condição. Daqueles que o buscam. Se nós o buscarmos, ele vai nos abençoar. Pela fé, dá um exemplo aqui, Noé, divinamente avisado, e nós também estamos sendo avisados hoje pelas Bíblias. Avisado das coisas que ainda não se viam. Quantas coisas que Deus já nos avisou que iriam acontecer, agora estão acontecendo, ou que vão acontecer ainda, mas a gente não viu acontecer ainda. Muitas. Só que Noé fez o quê? Temeu. O que temeu? Ele, rapaz, foi Deus que falou, então vai acontecer. Para a salvação da sua família. Graças a Deus ele temeu. Preparou a arca. Então Noé fez a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Pela qual, ao fazer isso, né, pela fé, ele condenou o mundo. Por quê? Porque Deus agora resgatou ele e aqueles que estavam com ele. E os outros demais perderam. Foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então a fé já existe desde quando? Desde do Éden. E a graça? Desde o Éden. Desde lá. No livro Grande Conflito, página 558, de Ellen White, diz assim: a linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos.
Nós não vamos conseguir. Será conhecida apenas por aqueles que a contemplarem. Eu, com fé em Deus, estarei lá. Eu espero que você também esteja. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. Amém. Louvado seja nosso Deus. E isso aqui, alguns dizem, irmão, a gente não sabe o que está falando. Sabe sim, está de acordo com a Bíblia. 1 Coríntios 2,9 diz, mas como está escrito, as coisas que olhos não viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Então, aqui é mais amplo ainda, né? São as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Hebreus 12:2 diz, portanto, o que nós temos que fazer? Olhar para Jesus. Olhando para Jesus, que é o autor, ou seja, ele é quem originou, né, a fé, e também é quem consuma. O que é consuma? Faz com que isso se torne efetivo, torne verdadeiro na nossa vida, a fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, qual era o gozo que Jesus tinha ao vir passar aqui na terra, tanta dificuldade? Nós sermos salvos, você ser salvo, eu ser salvo. Suportou a cruz por isso, Jesus, desprezando tudo que ele ia passar, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Por causa de você, de mim e das pessoas que serão salvas, Jesus veio e não se preocupou, não levou em conta tudo que ele ia passar. Então Deus nos promete a vida eterna. E Romanos 6, 22, 23 fala isso. Mas agora, libertados do pecado. Então nós somos libertados do pecado quando a gente já seja Jesus como Salvador. Mas por que a gente peca ainda? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Então a gente volta a pecar. Aí tem que libertar novamente. E, ou seja, é um processo que até você alcançar a vitória. Libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Tá vendo? Como eu falei, santificação, que é um processo. Você vai vencendo. E nesse processo, às vezes, você vai perdendo. Perde também. Cai. Tem que levantar. E, por fim, no processo de santificação, vem o quê? A vida eterna, que Deus nos prometeu. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se você continuar sem buscar Jesus, o seu salário será a morte. Mas o dom gratuito de Deus, que Jesus nos dá, é o que? A vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Por que Deus fez isso? João 3,16 dá uma pista, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, foi de tal maneira que Deus nos amou, que ele deu o seu filho unigênito. E quando aqui fala do seu filho unigênito, não é só para morrer, não. Deus Jesus para morrer. Não, não é só isso, não. É uma coisa muito mais ampla. Deu Jesus para a raça humana. Jesus tornou-se um ser humano. Para quanto tempo? Para a eternidade. E garantiu que a raça humana não seria extinta. Amém? Garantiu que nós teríamos aqui uma nova chance. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Se a gente crê em Jesus, nós não vamos perecer. Mesmo que a gente morra essa primeira morte. Mas a gente vai ter o quê? A vida eterna. Por isso Jesus fala em João 14, João 3, não se turbe, ou seja, não fique com o coração nublado, né? Pesado. Credes em Deus, aí aqui Deus é o Pai, né? Credes também em mim, né? Porque Jesus, Deus, o Filho. Na casa de meu Pai, okay? Há muitas moradas. Moradas aqui são lugares onde nós vamos habitar. Se não fosse assim, Jesus disse, eu teria falado a verdade. Vou preparar o lugar, ou seja, Jesus já foi para nos garantir que nós teremos nosso lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez. Amém? Jesus está prometendo que virá outra vez. Vos levarei para mim mesmo. Amém? Para onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja nosso Deus. Então, João 17,3, qual é a vida eterna? O que é a vida eterna? Jesus mesmo fala. A vida eterna é esta. O quê? Que te conheçam. Conheçam. A gente não conhece a Deus, tem informação de Deus. Alguns têm informação. Mas Jesus não está falando isso, não. Satanás conhece a Deus, conhece, mas adianta, não adianta nada. Conhecer aqui é intimamente. Conhecer profundamente, né? Ter intimidade com Deus. Conheça ti por único Deus verdadeiro. Como é que a gente vai saber que Deus, o Pai, é o único Deus verdadeiro? Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. Tem que ter intimidade. Tem que se relacionar. Tem que conviver com Deus para saber que Ele é o verdadeiro.
E a Jesus Cristo também nós temos que conhecer a ele, né? Porque Jesus é o Deus que tornou-se carne, a quem foi enviado pela o trio celestial, pela divindade. 1 João 5,11 diz: e qual é o testemunho que Deus nos dá? Deus nos deu a vida eterna. Como? Esta vida está em seu Filho. Ou seja, ter Jesus, Jesus nos dá a garantia que nós temos o que? A vida eterna. Amém? Romanos 2,7 diz novamente: o que é a vida eterna? A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem. O que é fazer o bem? Nós vimos lá. Bom servo, né? Bom e fiel. Não existe bom sem ser fiel, né? Se você é fiel, você vai ser bom. Se você é bom, é porque você faz o bem. O bom é aquele que faz o bem. O que é fazer o bem? Fazer a vontade de Deus. Procurando o quê? A glória, a honra e a incorrupção. Buscando fazer a vontade de Deus, né? Então, a Nova Jerusalém, na verdade, é um lugar que Deus nos dará para cumprir a promessa que Ele nos deu, né? De vida eterna. Vamos habitar em algum lugar. Deus disse que vai ser nessa Nova Jerusalém. E diz que todos aqueles que receberam essa promessa, eles não receberam essa promessa não se cumpriu ainda. Hebreus 11, de 9 a 10 diz que pela fé, né, Abraão habitou na terra da promessa. A terra da promessa é essa. Jerusalém vai habitar nessa terra onde Abraão habitou também. Mas ele estava lá como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Mas diz aqui, por quê? Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos. Que cidade é essa? Qual o artífice, né, e construtor é Deus. O arquiteto, né, ou seja, aquele que projetou e que constrói é o próprio Deus. Como Jesus falou, são aquelas muitas moradas que Deus prometeu que ia fazer. E aí, aqui a Bíblia nos diz alguns sinais, né, de como será esse lugar. Apocalipse 21:2 diz: vi um novo céu e uma nova terra. Então, um novo céu e uma nova terra. Nós não sabemos se vai ser, né, igual ao de agora. Se é novo, pode ser diferente. E a nova terra também pode ser uma terra diferente. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Está claro, os dois passaram. E o mar já não existe. Assim, esse mar que nós vemos com essa massa de água enorme já não vai existir mais. Então vai haver grandes mudanças. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Então Deus vai trazer uma cidade do céu igual uma nave, adereçada com a noiva ataviada pelo seu marido, ou seja, toda preparada, né, para o casamento. E Jesus disse que nós temos que estar nessa cidade. Como é que a gente tem que estar nessa cidade? Se nós vencermos. Apocalipse 3:12 diz: quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. Coluna, eu não sei, é base. A coluna, eu sou da área de engenharia, né, de estrutura. Para que serve uma coluna? Ou um pilar? Para ser a base de sustentação, né? Para transferir as cargas, né, que existem na estrutura para o solo. O solo seria a fundação, né? Então, o pilar serve para o quê? Para manter aquela estrutura, senão ela cai. E diz que nós fazemos parte do templo de Deus. E dele nunca mais nós sairemos. Amém? Escreverei sobre você, sobre mim, o nome de Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém. Escreverá. Como que vai ser escrito isso? Não sei. Mas vai ser escrito? Vai. Porque Deus não mente. Que desce do céu, né? Vem de onde a cidade? Do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus também tem um novo nome que ele vai nos dar. Apocalipse 22:3 e 4 diz: e lá nesse lugar, Deus está preparando para nós, lá nunca mais haverá maldição contra alguém. Amém? Não haverá mais maldição. Nela estará o trono de Deus. Deus tem um trono? Tem. O governo de Deus não é a democracia. É uma teocracia. Tem um trono e um governante de Deus, do Cordeiro e do seu servo, e os seus servos o servirão. Nós vamos servir a Deus. Por que diz aqui que nós vamos servir a Deus? Né? Ah, Deus quer dizer que a gente está lá só para servir a Deus. Não, Deus nos serve. Quem nos dá a vida, quem nos dá o alento, quem nos dá o vigor, quem nos dá a capacidade, inteligência, quem nos dá as habilidades, tudo Deus está nos dando, nos servindo. O nosso serviço para Deus é mínimo comparado ao serviço que Ele faz para nós. Se você for analisar.
verão o seu rosto e as suas testas estará o quê? O seu nome. Amém? Nós vamos ver Deus face a face. Nosso Pai Celestial. Mas haverá, antes disso ocorrer, um acerto de contas. Mateus 24:3 diz, estando assentado no Monte das Oliveiras, né, chegaram a Jesus, né, os discípulos em particular, e perguntaram, dize-nos quando serão essas coisas. Que coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, estavam perguntando claramente qual é o sinal da vinda de Jesus. E do fim do mundo, quando virá o fim? Jesus respondeu para eles. E Jesus respondeu dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, tem que ter prudência, tem que ter sabedoria para não ser enganado. E se nós não lermos a Bíblia, meus irmãos, nós seremos enganados. Mateus 24:6-8 diz, ouvireis guerras, rumores de guerras. Olha, não vos assusteis. Quantas guerras? E vão ter mais guerras ainda. Porque é mistério que isso aconteça. Ou seja, isso vai acontecer. Mas não é o fim. O sinal do fim não é isso aí. Porquanto vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fomes. Já estão acontecendo. Peste. O que é peste? Pandemia, né? Covid-19. Né? É uma das pestes. Terremotos, como nós vimos que ocorreu, né? Um grande terremoto, matou muitas pessoas. Em vários lugares. Mas todas essas coisas são somente os princípios, ou seja, não é o fim. Quando a mulher está grávida, não é o princípio da dor, não é o momento do nascimento. É só o começo. Mateus 24:13-14 diz, mas qual é o sinal do fim? Aquele que perseverar até o fim, perseverar em quê? Em seguir a Deus, em servir ao Senhor, em ser fiel a Deus. Esse será salvo. E como é que você vai ser salvo? Diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Assim que eu estou falando aqui para você, talvez você não tivesse nem ouvido isso, essa mensagem, mas agora você está ouvindo, eu estou pregando para você. Mas diz que esse evangelho é pregado não é só com a voz, não. Diz que o principal é que é em testemunho, que é testemunho na vida. Eu vou viver a minha vida, as pessoas vão estar vendo o que eu estou fazendo, vão estar vendo como estou me comportando. E isso é o que? É pregação do evangelho em testemunho. E aí eu vou falar para a pessoa, vou dar um estudo para a pessoa, mas o estudo, falar, já é consequência. Primeiro eu vou ter que testemunhar na minha vida. Para quem? A todas as nações. Então virá o fim. Então, de fato, meus irmãos, vai ter uma geração que vai pregar a mensagem final, porque ele vai dar um testemunho da vida dele, e com esse testemunho, ou ele prega o evangelho de Deus, ou ele vai pregar o evangelho de Satanás. Se você segue a Bíblia, você prega qual é o evangelho? O de Deus. Se você não segue a Bíblia, você prega qual é o evangelho de Satanás. Assim, o evangelho é notícias, né? São notícias, ou boas notícias. Na verdade, se é de Satanás, não são boas notícias, né? Então, Jesus diz aqui, preste atenção, Mateus 24:13-14, vigiai, esteja atento, porque não sabeis no dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Pode vir qualquer hora. Nós podemos estar aqui agora, daqui a hoje, meia-noite, Jesus vir. Pode acontecer. É lógico que a Bíblia diz que tem algumas coisas que vão acontecer antes, e a gente tem que estar acompanhando isso. Mas depois do acontecimento dessas coisas, qualquer hora é hora. Porque isto também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou seus bens. Né? Então, Jesus deu para nós bens. Que bens? Talentos. O que? Tempo. Talentos Jesus nos deu. O templo, que é o nosso corpo. E o tesouro, ou seja, a capacidade, né, de recursos. Tudo isso Jesus deu para nós. Né? Esses bens. E diz que ele vai voltar e vai querer saber se nós somos fiéis no pouco. E diz que quem for fiel no pouco vai o quê? Ser colocado sobre o mundo. Mas quem não for, aqui diz Mateus 25:29, o quê? Porque qualquer que tiver, será dado. Ou seja, tiver o quê? Fé, se for fiel, vai receber em mais abundância ainda. Mas ao que não tiver, o quê? Fé, não for fiel no pouco, se for injusto, for ímpio, o que ele tem vai ser tirado. Ou seja, ele vai perder a vida eterna, vai perder todas as coisas, infelizmente. Essa é a realidade. Então nós temos que olhar para a recompensa. Que recompensa é essa? 2 Coríntios 11:24-27, a gente tem que estar com alvo, né, na recompensa, porque aí nós sabemos que caminho nós temos que trilhar.
Paulo fala aqui dos judeus, quarentenas de açoite menos um, ou seja, 39 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, ou seja, muita dificuldade. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos da minha nação, ou seja, do povo de Israel, perigos dos gentios, né? Ou seja, que não são de Israel, perigos da cidade, perigo no deserto, em perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, tanta dificuldade. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Passou por tudo isso. Mas ele chega lá em Atos 22, 3 e 4, ele fala, né? Como foi o começo da vida dele? Bem difícil. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Nessa cidade, criada aos pés de Gamaliel, um grande professor, né? Um grande ensinador, né? Da área dos judeus, né? Instruído conforme a lei dos nossos pais. Que lei dos nossos pais aqui? A Torá, os 5 primeiros livros, né, da Bíblia. Zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Mas o que ele fez? Perseguir esse caminho. Qual é o caminho? O caminho da salvação, meus irmãos. Perseguiu aqueles que seguiam Jesus. Isso é uma tristeza, né? E ele se entristeceu muito por isso também. Perseguir esse caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Que coisa difícil. Às vezes a gente começa a vida, né, bem difícil. Paulo começou uma situação bem difícil. Mas o mais importante não é como a gente começa, e como a gente termina. E ele chega um momento, né, que ele reconhece o que ele fez no passado, mas ele não pode viver do passado. Também você não pode viver do passado. Eu confesso meus pecados e sigo em frente. Eu não posso ficar preso ao passado. Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado o que? A perfeição cristã. Mas uma coisa eu faço, e é o que nós temos que fazer também, e você também, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ele teve que deixar para trás toda essa fase difícil que ele viveu. Esquecendo. Não quer dizer que ele não lembra mais. Ele lembra, mas deixa para trás. Avançando para a questão diante de mim. Qual é? É o plano de salvação que Jesus propôs para ele. Prossigo para o alvo. Você também, eu também, estou buscando prosseguir para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação, né, de Deus em Cristo Jesus. Amém? Temos que prosseguir para o alvo e avançar no nosso caminho da salvação. Porque o amor, né, 1 Timóteo 6, 12 e 3 fala que muitos são presos, né, pelo amor do dinheiro. Diz aqui que é a raiz de toda espécie de males. Né? Dinheiro, na verdade, não seria o dinheiro, né? É a capacidade que o dinheiro dá para você exercer poder sobre os outros. Na verdade, é a questão do poder. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Alguns são, ou seja, tem avareza, cobiça, ganância, a ponto de desviar da fé. Traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, ou mulher de Deus, foge destas coisas. Então, foge do quê? Do amor ao dinheiro. Não coloque o dinheiro acima de Jesus. Foge dessas coisas. Segue a justiça. Segue a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Temos que decorar isso aí. Ler várias vezes. A justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Milita a boa milícia da fé. Então, nós fazemos parte de uma milícia, sim. Milícia é um grupo de pessoas organizadas, né, para cumprir um propósito, tendo um líder, né? E nós fazemos parte de uma milícia, milícia da fé, como diz aqui. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Você também foi chamado para viver a vida eterna. Tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, ou seja, dê seu exemplo, dê seu testemunho. Filipenses 4, 19 e 20 diz: o meu Deus, ou seja, o seu Deus também, segundo as suas riquezas, Jesus, nosso Deus e Pai, é todo poderoso, suprirá
todas as vossas necessidades. Meus irmãos, isso aqui é muito profundo. Está dizendo aqui que vai suprir todas as nossas necessidades. Mas a gente não pode confundir necessidade com desejo, com cobiça, com avareza, com ganância. As nossas reais necessidades, Jesus vai suprir por Cristo Jesus. Ora, nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Amém? Sabe por que eu dito isso? Porque 2 Timóteo 4, 3, 7 diz: porque virá o tempo, meus irmãos, e já veio, já chegou, em que não suportarão a sã doutrina. Né? Muitos não vão suportar a Bíblia, mas tendo comichão, ou seja, na coceira, né, nos ouvidos, amontoarão para si pessoas, né, ou seja, doutores ou mestres, conforme as suas próprios desejos maus. Ou seja, o desejo mau da pessoa faz com que ela queira, né, dizer que a Bíblia aceita casamento de homem com homem. Não tem isso na Bíblia. Casamento é o quê? Homem e mulher, macho e fêmea. Alguns também dizem que o dia de guarda pode ser o domingo, quarta-feira. Não está escrito isso, meus irmãos. Está escrito domingo? Não, está escrito sábado. Quarto mandamento, Êxodo 20. Né? Deus falou sobre quais são os alimentos que você deve comer. Falou, está lá em Levítico. Quem você deve casar tem as formas corretas de casar. Está lá escrito. Né? Não pode ser com tio, com tia. Né? Tem vários parentescos, não pode ser. Né? Casar com a mãe, né? E casar com a filha. Né? Então, você é aquilo, meu irmão. Ou minha irmã. Nós não podemos, né, viver de acordo com os maus desejos, porque nós vamos ser o quê? Daqueles que não suportam a verdade. Diz aqui, ó, desviarão os ouvidos da verdade. Quantos estão desviando o ouvido da verdade? Já está tendo, né? Igrejas, né, com pessoas, né, que têm disposição, né, sexual, né, ou gênero diferente do que está na Bíblia. E diz que está seguindo a Bíblia. Não está seguindo a Bíblia. Diz, mas desviarão os ouvidos da verdade, voltando o que? A fábulas. Então, aqui são fábulas, são as teorias enganadas. Né? Eu vi, né, a informação dizendo que existe mais, né, tem o gênero, né, masculino e feminino, estão dizendo, né, que existe mais de 100 gêneros diferentes. Meu Deus do céu. Fábulas. O código genético do ser humano é XX ou XY. Não tem outra opção. Só tem duas opções. Mas tu ser sóbrio em tudo. O que é sóbrio? Equilibrado, prudente, sábio. Sofre as aflições. Às vezes a gente passa sobre aflições para seguir a verdade. Muitas pressões. Faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Por isso que eu estou falando isso aqui de forma clara. Porque já estamos sob pressão, mas nós temos que sofrer as aflições e não não apoiar o engano, nem a mentira. Porque eu já estou sendo oferecido, Paulo fala aqui, por aspersão de sacrifício. Ele já sabia que ia morrer, mas ele foi um vencedor. E o tempo da minha partida está próximo, mas ele fala que eu gostaria de falar e espero que você também. Combati o bom combate. No final da minha vida que eu possa alcançar essa condição. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. E Deus deu poder a mim e a você para alcançar essa condição. Não importa o que aconteça, que nós tenhamos combatido o bom combate. Completamos a carreira e guardamos a fé. Diz lá assim, que Deus mantém um registro fiel de todo ser humano de nosso mundo. Todo mundo. E o registro é fiel, de novo. Fiel, é verdadeiro. Fiel e verdadeiro é praticamente a mesma coisa. E quando chegar o dia do ajuste de conta, o que é dia do ajuste de conta? Porque a pessoa diz que é uma coisa e Deus vai mostrar se é de fato ou não. O mordomo fiel não vai reivindicar nenhum crédito para si. A gente não vai reivindicar que eu alcancei isso, aquilo. É Deus que me deu o poder. Não dirá meu talento, mas o talento do Senhor ganhou e me deu outros talentos. Ele sabe que sem a dádiva que ele foi confiado, ou seja, o que é que nós recebemos de Deus? Tudo. Nenhum aumento poderia ter sido alcançado. Isso é verdade. Quanto eu estou ciente disso, eu tenho lutado para resolver alguns problemas e Deus sabe quais são.
E eu sei claramente, sem a dádiva de Deus, eu não vou conseguir alcançar. Eu já sei. Eu só estou esperando em Deus para saber que momento Deus vai me dar essa dádiva. Mas eu sei, com certeza, se Ele não me der, eu não vou alcançar. Pensa que no desempenho fiel de sua mordomia não fez mais do que sua obrigação. É isso que eu falar. Se Deus não me der essa dádiva, que Ele me dê o poder para suportar a prova e vencer a prova, pelo menos. A capital, o capital, ou seja, aquilo que a gente recebeu de Deus, os dons, talentos, tesouro, recurso, era de quem? De Deus, do Senhor. E pelo seu poder também, ou seja, pelo poder de Deus, é que nós somos habilitados, ou seja, fomos capacitados a fazer o que temos que fazer, ou seja, negociar com eles. Ou seja, negociar o quê? Negociar, fazer uma transação. E aí, o seu trabalho é uma transação, quando você é um professor, você vende um serviço, tudo isso se chama negociação. Na vida nós devemos negociar. Apenas no nome de Deus, o nome de Deus deve ser glorificado. E nós temos que reconhecer isso. Que Deus seja glorificado. O mordomo fiel sabe que sem o capital, ou seja, o que Deus nos dá, que ele foi confiado, estaria falido pela eternidade. Eu não tenho dúvida. E aqui fala, no livro Testemunho para a Igreja, foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Por quê? Porque alguns pensam que os talentos são os dons naturais que nós recebemos. Não. Os recursos também, os tesouros, os recursos. O tempo também. A parábola aplica-se também aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. Que é o quê? Os recursos materiais. Dinheiro, posses, riqueza, vigor físico, tudo que nós recebemos. Sabe por quê? Porque Atos 17, 28 diz assim, ó, nele vivemos. Ou seja, na vontade de Deus é que nós vivemos. E nele nos movemos. Nós só estamos nos movendo porque Deus permite. E também nele existimos. Não quer dizer que a gente está dentro de Deus, mas nós existimos de acordo com a vontade dele. Como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém? Isaías 43, 7 diz assim, para finalizar: a todos os que são chamados pelo meu nome, meu Deus do céu. Deus diz, ó, aqueles que são chamados pelo meu nome. Como é que nós vamos ser chamados pelo nome? Jesus disse que vai pôr o nome dele em nós, falou. Vai nos selar na testa com o seu nome. Onde é que nós somos selados na testa? Sabe quando? Quando nós lemos a Bíblia, aceitamos a Jesus como Salvador e decidimos seguir e amar a verdade. Deus faz o quê? Deus sela a nós, a mim e a você, com aquela verdade. A ponto de a gente não mais recuar, não voltar atrás. E aí, Deus coloca o nome dele em nós. Amém? Então, Jesus diz que aqueles que recebem o nome de Deus, onde? Na mente, na testa, o Espírito Santo habita em nós. Eu e os que criei para a minha glória. Deus nos criou para o quê? Para a sua glória. Você foi criado para a glória de Deus. Como é que você foi criado para a glória de Deus? Diz aqui, eu os formei e também os fiz. Amém? Louvado seja nosso Deus. Como é que nós somos criados para a glória de Deus? Como é que nós fazemos a glória de Deus? Sabe como? Bom exemplo básico. Um passarinho cantando, né? Comendo, vivendo como um passarinho, ele está dando glória a Deus. A Bíblia diz que os céus dão glória a Deus. Mas o céu fala, não. Mas o céu foi criado, né, da forma que foi criado. Se ele está cumprindo esse propósito, ele está dando glória a Deus. Então, como é que nós damos glória a Deus? Se nós vivermos como Deus nos trouxe a existência. Sabe o quê? Homem ou mulher. Se Deus te trouxe como homem você vive de acordo com a vontade de Deus, você está dando glória a Deus. Se Deus te criou como mulher e você vive como mulher, de acordo com a palavra de Deus, você está dando glória a Deus. Que Deus seja louvado. Que você honre a Deus pela dádiva que Ele te deu. Já desejo a ti um bom fim de semana. Desejo a ti também um feliz sábado, que começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.